Bom dia para o pessoal do Matutino e boa tarde para o pessoal do Vespertino. Dando continuidade à nossa aula de pronome, ou da quinta quinzena, nós vamos estar estudando os pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? São pronomes que indicam posses, são tipo de pessoas que fazem uma referência à pessoa do discurso, iniciando uma relação de posse. Os pronomes mais conhecidos são meu, minha, isso é meu, isso aqui é minha, que é minha caneta, por quê? Meu, minha. Quando eu digo que uma coisa é seu, o lápis é seu, ou sua, no caso, por quê? Porque os pronomes, eles também estão ligados à pessoa do plural, ao substantivo que ele se refere, e também temos que obedecer à concordância nominal. Então, os pronomes mais conhecidos são um possuidor. Quando eu digo que uma coisa que um lápis é meu, eu digo que o celular é meu, que os livros são meus, que a caneta é minha, ou que esses doces são meus, aquelas bolachas são minhas. Então, eu estou me referindo a uma coisa minha, como posse, né? Então, de acordo com o substantivo a que ele se refere, pode estar no singular, pode estar no plural, e tem que ter essa concordância com a pessoa do possuidor e com o gênero, se masculino, se feminino, se o número singular ou plural. Então, nós temos que estar atento para a concordância. Como o pronome concorda com o possuidor, ou seja, a pessoa que fala, a pessoa que faz uma referência, a pessoa do discurso, que inicia uma relação de posse. E hoje nós estaremos trabalhando esse texto, que ao olhar de relance a gente parece pensar em batatas fritas, quando, na verdade, o texto está oferecendo baratas fritas. O texto Baratas Fritas diz o seguinte: os insetos estão prestes a chegar a seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões e 3 receitas que podem convencer a encarar esses bichinhos do mesmo jeito que você olha para arroz e feijão. Então, como eu falei, de cara, quando a gente coloca o olho, a gente pensa em batatas fritas. O substantivo batatas, que geralmente vem acompanhado do adjetivo fritas, que é a qualidade da batata, tem batata cozida, tem batata frita, tem batata assada. Então, o substantivo batata geralmente vem acompanhado do adjetivo fritas, é trocado por baratas, cuja grafia e som são semelhantes. Quando você ouve baratas, logo você associa a batatas. Batatas você também pode agora, no caso, estar associando a baratas. E aí, como você sente, ou como se sentem vários brasileiros, ou muitos brasileiros, que pensam nessa imagem, ou seja, na imagem do texto, baratas fritas.
eu acho que eu, se pensar nisso, eu vou ficar com nojo, com aflição, com repulsa, com vontade de voltar àquilo que eu já tinha comido. Imagine se eu vou poder imaginar uma situação em que eu vou comer barata frita. E o que é que o texto vem trazendo? A ideia de que no futuro, ou logo, a gente pode estar, que em breve nós poderemos estar servindo no prato, ou seja, o texto diz que os insetos em breve chegarão ao prato do leitor. Então, aqui a gente deve estar se preparando para comer baratas ou outros insetos fritos, como sugere o texto, baratas fritas. Então, no primeiro período, que a palavra relaciona diretamente ao leitor com o conteúdo que está sendo exposto, ele está fazendo uma pergunta. No primeiro período, que palavra relaciona diretamente o leitor ao conteúdo que está sendo exposto? Nós vamos olhar aqui no texto. No primeiro período, a palavra que relaciona diretamente é seu. Seu prato. Ele está falando da comida que vai no prato. Quando a gente fala de prato, a gente não está falando do prato em si, da cerâmica, e sim do que está dentro do prato. A gente fala do prato, mas sempre se referindo ao que está dentro do prato, a comida. Então, no primeiro período, que foi os insetos estão prestes a chegar a seu prato. Então, o que é que relaciona diretamente o leitor com o conteúdo? A palavra seu, dizendo que vai chegar no seu, e quando eu ler, vai se referir ao meu também, ao meu prato. Então, para se referir ao leitor, a pessoa que está lendo o texto, o autor do texto empregou um pronome que estabelece uma relação de posse. Por isso é chamado de possessivo. Os pronomes possessivos concordam com a pessoa do possuidor, com o gênero e o número de elementos possuídos. Se a gente observar aqui essa frase, sabemos que os insetos chegarão ao nosso prato. Aí o que é que nós observamos? Que a palavra sabemos, o moço, no plural, concorda com a pessoa do possuidor. Primeira pessoa do plural. Nós sabemos. Então, concorda com o nosso. Sabemos concorda com o nosso, porque nosso prato. E, então, é todos nós, não é só uma pessoa. O texto está se referindo ao nosso, então, aos outros também. Então, concorda sabemos concorda com o gênero masculino da palavra nosso, do prato. O nosso prato, o prato no masculino, e o número, nosso no singular e prato no singular, ou seja, do elemento possuído, o nosso prato. Então, é preciso que a gente reveja aqui que o anúncio publicitário que foi usado para demonstrar os sentidos dos pronomes, que diz, quando ele disse, é feito um cartaz sobre a dengue, eu não deixo a dengue entrar aqui. Aqui é um pronome demonstrativo,
né? Que está demonstrando o local onde colocou. Então, aqui está demonstrando o local onde a piscina, que se refere ao objeto mencionado, que está perto dela. A imagem desse anúncio também é composta de 5 figuras, e o que há em comum entre elas elas representam ações necessárias para evitar o nascimento de mosquito que transmite a dengue, né? E o anúncio também procura mostrar, não mostra a diversidade da sociedade, mostram apenas pessoas brancas, quando, na verdade, nós temos diversidade de pessoas, e também de ambos os sexos, de outras classes sociais. Nem todo mundo tem uma piscina, nem todo mundo tem vasos com flores em casa, mas isso também é superficial. E quem é responsável por evitar o mosquito são os donos da casa, que devem ter todos os cuidados. Então, nós precisamos... todas as piscinas devem ser mantidas limpas. Qual a palavra obriga a dona da piscina a cuidar dela? A palavra todas, porque todas todas no geral, não faz exceção de nenhuma. E que tipo de relação é feita a ela? A posse que ela tem da piscina. Aqui, então, limpo sempre a piscina e elimino a água parada do meu jardim. E como é que a gente descobre que a piscina é dela? Com a palavra minha. Minha é uma palavra que indica posse. O que é que nós vamos estar usando para que a gente possa guardar quais são os tipos de pronome? Está sempre revendo e lendo as atividades no livro e também pesquisando. Meu, minhas, meus meu no singular, meus no plural, minha no singular, minhas no plural. Teu no singular, teus no plural, tua sendo feminino, tua, tuas. Seu no singular masculino e seus no plural masculino. Sua no singular feminino e suas no feminino plural. Então, quando a gente fala no nosso, só no nosso dá pena. Então, está referindo a todos, vários possuidores, nem todos, vários possuidores, no nosso, pode ser um pouco de pessoas. Nossos é no plural, nossa é no singular e nossas é feminino plural. Vosso, vossos, vossas, vossos, seus, suas, seus, suas. Então, esses são os pronomes possessivos, masculino e feminino, e vocês devem buscar estar aplicando ele, lembrando sempre desse questionamento, que o pronome possessivo deve concordar com a pessoa do possuidor, primeiro nas diversas pessoas, e concordar com o gênero, masculino ou feminino, singular ou plural. Então, essa é a nossa aula sobre o pronomes possessivos. Essa é a nossa aula de quarta-feira, e nós temos como atividade o número 1, 2 e 3, que devem ser mandadas no mesmo dia, no horário, de preferência no horário e que estamos fazendo, o horário da aula.
E também, além de fazer atividade, enviar no horário. Não deixem para depois, dificulta o trabalho, não tem a data e vale menos. Então, vocês procuram estar enviando atividade no mesmo dia, para que eu possa fazer a correção. Tem pessoas que mandam um mês depois, e quando já fechou a unidade. Isso não é correto. Eu espero que vocês sejam mais generosos, mais responsáveis e façam suas atividades em dias. E não façam com letras pequenas, porque eu tenho dificuldade para ler, tenho que abrir o computador, quando abre a letra espalha, não dá nem para ler direito. Então, vocês façam a atividade com a letra bem feita, ou seja, com cuidado, devagar, não precisa correr. Então, resgatando aqui as perguntas, explicar a brincadeira feita no título da reportagem, trocando, onde foi trocado a palavra batatas por baratas, que geralmente vem acompanhando o adjetivo fritas, o substantivo vem acompanhando o adjetivo, trocado por barata, cuja grafia e som são semelhantes. Na 2, como reage os brasileiros, como eu, no caso de, se fosse para eu comer barata, com certeza não ia conseguir, porque as pessoas sentem aflição, sentem nojo, sentem repulsa, sentem mal-estar. E o texto procura aproximar o leitor da ideia de que, dentro de pouco tempo, nós estaremos comendo insetos. Como é que é sugerido isso no texto? O texto diz que os insetos, em breve, chegarão ao prato do leitor. Quem são os leitores? Nós. No primeiro período, que palavra relaciona diretamente o leitor com o conteúdo que está exposto? A palavra seu, seu prato, que pode ser também o meu prato, seu, meu, designando aí uma posse, seu e meu. Então, os pronomes possessivos têm que ter concordância, não pode uma palavra estar no singular e outra no plural. Se eu digo prato, é singular, então tem que concordar com o pronome nosso e não nossos prato, nosso prato. Nosso já dá uma ideia de várias pessoas. Então, essa está uma aula curta, e se eu estou batendo na mesma tecla, porque ainda continuamos com pronomes. Então, os pronomes, geralmente, eles substituem o nome. Então, aqui, o meu celular. Tenham um bom dia, uma boa tarde para o pessoal do Vespertino.